Seja muito bem-vindo a mais um estudo do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de se inscrever, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe, pois tenho certeza que juntos estamos fazendo uma grande obra para o nosso Deus. No nosso estudo de hoje, nós vamos aprender sobre uma palavra que é resiliência. Como que a resiliência na vida dos servos de Deus e quais foram os resultados que ela produziu? Sabe o que é resiliência? Vamos aprender após a vinheta. Resiliência na psicologia é justamente a capacidade que o indivíduo tem de lidar com problemas, a adaptação da pessoa a mudanças, a superação a obstáculos, simplesmente resistir à pressão em situações ruins. Vamos ao nosso estudo? O tema de hoje é: preciso estar em Cristo para ser resiliente diante das provações. E nós vamos entender por que nós precisamos estar em Cristo. Vamos ver 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e verso 10, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo. Glória a Deus! E nós vamos verificar que a resiliência, nós falamos na psicologia, agora na física, é justamente a capacidade de um objeto voltar ao normal, mesmo depois de passar por uma grande pressão. Sabe o que é interessante? Que quando nós vemos um crente sendo experimentado, esse crente sendo provado, ele não sai igual, ele sai mais forte, ele sai mais resistente. Então nós precisamos entender que nós temos a resiliência de Cristo habitando em nós. Existem muitos personagens da Bíblia que nos ensinam o quanto precisamos estar firmes na rocha para que possamos, após os furacões que passam na vida da gente, estarmos em pé e felizes. Vamos começar com José. Você lembra de José, filho de Jacó? Então, José foi vendido por seus irmãos para os mercadores de escravos. Vamos ver Gênesis 37, o verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. A gente sabe também que eles tinham, além dos ciúmes, da inveja de José, esse ódio, eles também implicavam com José porque José tinha grandes revelações de Deus. Então nós vemos que os irmãos de José, eles tinham ódio e tinham ciúmes de José. Mas Gênesis 37 e 36 fala que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito. E lá no Egito, novamente, José foi vendido. Vamos ver? 37 e 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. É interessante que José, tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Deus era com ele. Mas sabe, ele foi colocado na prisão, porque ele não quis trair a confiança de Potifar. No caso da senhora de Potifar, querer José para ela. Mas não tem importância. Mesmo diante das injustiças, o Senhor é conosco. Vamos ver Gênesis 39 e 20, que diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. E lá na prisão, o Senhor era com José. Mas, numa certa situação, estava reunido o copeiro e o padeiro e ambos tiveram um sonho. E José revelou o sonho. E lá na prisão, mais uma vez, aconteceu algo. Quando ele revela o sonho se cumpre, o copeiro faz uma promessa. E esse copeiro esqueceu José por 2 anos lá na prisão. Vamos ver Gênesis 40, 23?
que diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. É interessante a gente parar para pensar se tem um homem na Bíblia que Deus mostra como ele foi resiliente. Esse homem se chama José. Mas a gente vai ver que muitos personagens, diante de situações, eles se recuperavam e Deus usava essas pessoas. Sabe qual foi o segredo da resiliência de José? Vamos ver Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. José não era amargo, ao contrário. Vamos ver Gênesis 39, 21? Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mais uma vez, nós vemos aqui no versículo, e o Senhor estava com José. Vamos ver Gênesis 41 e 38? Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? O segredo de José era que o Senhor estava com ele. Sabe qual foi o resultado de todas essas tribulações de José? Simplesmente governador do Egito. Ele sempre se tornava mais forte após uma prova. Vamos ver outro personagem da Bíblia? Se chama Jó. Não podia deixar de falar de Jó. Jó foi um homem reto, íntegro e temente a Deus. Jó 1 e 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Era o próprio Deus testificando de Jó. Nós vemos Deus testemunhando de Jó para Satanás. Você acha que isso alegrou Satanás? Alegrou não. Olha Jó 1 e 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Olha como Deus cuida dos seus servos. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E a gente sabe que Satanás não se contentou, porque vinha a prova e Jó era fiel. Jó passou pelos momentos mais difíceis da sua vida. Ele perdeu filhos, animais, o respeito das pessoas, ele perdeu a saúde. Mas olha a atitude de Jó. Jó, capítulo 1, de 20 a 22. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. É muito comum a gente ver as pessoas culpando a Deus por tudo que acontece. As pessoas não olham as atitudes. Vocês sabem qual era o maior medo de Jó? O maior medo de Jó era tudo o que aconteceu com ele. Por isso que nós temos que tomar cuidado em relação aos medos. Todo o sofrimento de Jó o levou simplesmente a ter mais intimidade com Deus. Olha só o que diz Jó 42, verso 2. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a que conclusão Jó chegou a respeito de Deus. Vamos ver no 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tão grande foi a experiência de Jó em todo o sofrimento dele. Nós vemos que entre capítulo 1 e capítulo 42, Jó teve lá seus dissabores, Jó perguntou para Deus, Jó conversou com Deus, Deus conversou com Jó. Eles foram cada vez mais próximos. E sabe qual foi o resultado dele frente a essa dor? Ele não perdeu a fé dele.
E o resultado foi simplesmente o que diz Jó 42, 12 e 13. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. É muito interessante como é bom quando a gente passa pela aprovação e a gente é aprovado. Isso nos torna mais fortes, nos torna cristãos melhores. Mas vamos ver outro personagem que foi muito resiliente, um personagem que foi provado de diversas formas, mas ele saiu vencedor e saiu mais forte. Sabe quem foi? Vamos ver? Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Olha o que diz Daniel no capítulo 1, versos 5 e 6. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas olha também Daniel 1 e 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel colocou no seu coração: eu vou estar firme. A minha convicção, a minha fé alicerçada no Deus Todo-Poderoso. Sabe qual foi o resultado? Olha Daniel 1:20, que diz assim: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel teve o seu nome mudado em honra a um deus pagão. Daniel significa o Senhor é meu juiz. O nome dele foi para Belsazar, que significa Bel. É um nome babilônico em referência ao deus de Nabucodonosor, e simplesmente Bel protege a vida do rei. Que confusão, que complicado. Mas não foi só isso. Ele foi ameaçado de morte. Vamos ver Daniel 2:12. Isto deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Lembra que Daniel estava entre eles? O que Daniel fez? Daniel vai na presença do rei. Daniel ora a Deus e Deus lhe dá a revelação daquilo que estava deixando o rei inquieto. Sabe qual foi o resultado? Olha Daniel, capítulo 2, verso 46 a 48. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. O rei diante do súdito. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Daniel, então, ele foi mais uma vez provado e aprovado. Lembra da resiliência? A gente se adapta, mas a gente melhora, principalmente o cristão. Não parou só nisso. Outra prova para Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. Olha Daniel 6:20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. É o rei, tá? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E é interessante que a gente vê que sempre os reis estão chamando o nome de Daniel. Eu acho tremendo. Por quê? Porque algo que tinha vindo como maldição, Deus transformou em bênção na vida dele. Daniel 6:23 está escrito o seguinte: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Isto é resiliência. Sabe qual foi o resultado? Daniel 6:26 a 28. Estou editando um decreto
para que nos domínios dos impérios os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Quem que estava falando isso? O rei. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Resiliência nós temos, porque nós temos o Senhor que é a nossa rocha. E mesmo diante das provações, vocês viram que esses três personagens, José, Daniel e Jó, eles saíram melhores. Resiliência, nós vemos nos exemplos que a Bíblia nos dá, que nos mostra o quanto a nossa fé em Deus nos torna forte, nos torna fortalecido, nos torna com mais intimidade diante desse Deus. A nossa resiliência, ela faz o nome do Senhor Jesus ser exaltado. Por isso que o nosso adversário, ele tenta nos afligir, ele tenta nos derrotar, ele tenta com toda a sua artimanha derrubar o crente. Sabe por quê? Porque em nós o nome do Senhor é exaltado. Vamos ver Jó 14, de 7 a 9, que fala assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Estar na presença de Deus é isso, nos traz vida. Aonde as dificuldades, elas só vão vir para nos abençoar. A resiliência, ela faz justamente isso, nós passarmos pela provação e sermos aprovados. Porque não é por nossa força, não é pelo nosso mérito, mas é porque o Deus Todo-Poderoso habita em nós, através do Espírito Santo. Lembra do nosso texto base, 2 Coríntios 4, 8 e 10? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Sabe por quê? Porque nós temos em nós a vida do Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Este versículo serve para te mostrar que você vai ter dificuldade, mas você tem o principal, Cristo habitando em você. Sabe por quê? Vamos ver? Romanos 8:37, que diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Espírito Santo habitando em nós nos torna forte, nos torna resistente, nos torna aprovado e nos prepara como uma noiva para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Maranata! Você quer ser resiliente? Tenha o Senhor Jesus na direção da tua vida. Deixe o Espírito Santo te conduzir, porque todas as provas, elas vão servir para te tornar mais fortes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que você possa, através do Espírito Santo, se tornar mais forte, se tornar mais usado nas mãos do Senhor, porque todas as suas experiências vai servir para você levar a outros, para que outros venham a ser edificados através da tua fé em Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus continue te abençoando. E até mais um próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.